Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje chegamos aí no último dia desse propósito que nos comprometemos na Quaresma e vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse o que os seus estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas ireis compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem os havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lavarem os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o que Jesus, vem falar, vem nos mostrar através desse evangelho? Quais ensinamentos podemos ter, em Jesus lavar os pés dos seus discípulos? Eu vejo que o quanto, através desse evangelho, Deus fala que Jesus, ele nos amou até o fim, independente da situação, independente daquilo que iria acontecer, da traição que iria acontecer, ele amou até o fim. E uma outra reflexão que podemos também meditar nessa palavra é que Jesus, ele não discriminou ninguém. Jesus, ele aproveitou os últimos momentos antes de ser levado para o Calvário para nos ensinar a vivenciar o verdadeiro amor. Nos últimos momentos da sua vida, ele continuou nos ensinando a amar e, mais do que isso, a servir e também não discriminar ninguém. Ele abaixou-se para servir o próximo. Ele nos deixou esse ensinamento para que nós também possamos ser humildes e ter a atitude, muitas vezes, de lavar os pés de outras pessoas que aparecem no nosso caminho. E aqui um ensinamento muito importante de Jesus é que ele nos ensina o serviço. Então nós vivemos nesses mais de 40 dias aí meditando o Evangelho, fazendo o propósito, e agora nós temos que tomar a nossa decisão também de servir. De não ficar de tudo aquilo que nós experienciamos, de não ficar somente para nós, mas para que a gente também possa compartilhar isso com os outros irmãos. Às vezes no nosso caminho tem pessoas ali que nós estamos encontrando, que nós não podemos omitir, e também não podemos assim descansar nessas ocasiões que surgem no nosso caminho, mas que elas surgem também para que a gente possa olhar para o próximo e lavar os pés desse nosso próximo. E se necessário no caminho que outros os lavem também os nossos pés,
nós também devemos ter essa humildade, porque nós não somos autossuficientes, nós também precisamos de outras pessoas. E aqui Jesus fala, nos mostra o quanto ser humilde, o quanto o serviço é importante, né? Não é servir só para aparecer, né? Não é, eu só vou ajudar no retiro se for para eu cantar, eu só vou ajudar na missa se for para eu fazer leitura ou salmo. É muito mais do que isso. O serviço, ele deve ser o serviço profundo, o serviço de amor, o serviço de verdadeira humildade. E isso Jesus vem nos ensinar. Jesus vem falar conosco e vem nos mostrar isso nesse evangelho, o quanto é importante para que nós possamos nos abaixar muitas vezes, assim como ele abaixou para lavar os pés dos seus discípulos. E outro ponto aqui importante também, que somente após Jesus lavar os pés dos seus discípulos, foi quando ele colocou as suas vestes e colocou o seu manto e sentou-se, né? Ele vestiu novamente o manto e ele sentou-se. Então isso é muito importante, porque isso para nós significa o despojamento de Jesus, né? De toda e qualquer superioridade na hora do serviço, e demonstrou que nós não podemos, né, omitir e nem descansar, como estava dizendo, mas sim observar e olhar para as pessoas que estão em nossa volta. Às vezes tem pessoas em nossa volta que nós não enxergamos e nós não estamos olhando, mas que é necessário a gente olhar com humildade, olhar o servir, né, lavar os pés dessas pessoas no sentido do serviço. Nós estamos aqui para servir. Então, o que Deus, né, veio falar com você nesse dia? O que Ele falou com você nesses 40 dias de oração, de propósito? Eu acredito que você não vai querer passar esse ano sentada, mas eu acredito que esse ano vai ser diferente. Eu acredito que com tudo que você vivenciou, que eu vivenciei, que nós vivenciamos nesses 40 dias, mudou a nossa vida, né? Porque não é simplesmente deixar de tomar uma cerveja ou um chocolate ou algo que você gosta e que às vezes te afasta de Deus, mas não é muito além disso. Você consegue entender isso? Que se você você deixar de comer um chocolate, mas isso não transformar a sua vida, isso não significa nada, né? Então, nesses 40 dias, o que você pode refletir? Quais são as ações que você fez, o propósito que você fez? Se você cumpriu, se você não conseguiu cumprir por alguma razão, mas daqui para frente, qual vai ser a sua decisão? Vai ser de servir, vai ser, né, de ter essa humildade em abaixar-se, servir o próximo, e muitas vezes também ser humilde e reconhecer que você também precisa muitas vezes deixar que lavem os seus pés, ou você vai deixar passar e vai continuar vivendo nessa vida, né, superficial, né? Eu entendo que aqui Jesus também vem nos mostrar o quanto é pra gente sair da nossa zona de conforto, né? O quanto também é pra gente olhar, pensar e refletir no sentido do nosso chamado, né? Estamos aqui para servir, não para ser servidos. Então, o quanto Jesus quer falar conosco também nesse sentido de sair do comodismo, de sair da superfície, né? De ir mais profundo na nossa fé, ir mais profundo naquilo que nós muitas vezes falamos que vamos fazer e nós não fazemos, né? Então, assim, eu peço que você reflita nessa palavra, justamente nessa decisão de servir, né? Ao longo desses 40 dias, um pouco mais de 40 dias, quantas palavras foram, né, compartilhadas conosco, quantos momentos importantes nós vivenciamos, mas se nós não tivermos uma atitude, de nada adiantou a gente ouvir, de nada adiantou a gente viver algum propósito, né? Então, esses propósitos nos quais nós comprometemos, eles precisam mudar a nossa vida, né? E aqui vai muito do nosso sim, né? Você quer dar o sim para Jesus, né? Você quer realmente estar no caminho do serviço,
porque você não está aqui para ser servido. O próprio Jesus ali, ele foi capaz, né, de abaixar-se, não discriminando ninguém, não fazendo distinção de pessoas, mas se abaixando ali nessa humildade, né, de provar o seu amor, de provar ali o seu olhar para aquilo que ele nos ensinou, né, de vivenciar essa experiência de amor e serviço. Então, acredito que é isso que eu gostaria, na verdade, de compartilhar. Espero que Deus possa falar no seu coração, possa te direcionar. Nós estamos encerrando, né, esses 40 dias, mas continua, né? A nossa vida de oração, ela deve continuar. Como eu mencionei, a gente deve sair da nossa superfície e ir para o mais profundo da nossa fé. E abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer falar conosco, né? Amadurecer a nossa fé não é fazer um propósito somente na quaresma, né? Ou, enfim, no momento de dificuldade, mas vai muito além disso, né? E o serviço está aqui, né? Como Jesus nos mostrou, mesmo próximo ali da sua partida, como diz aqui na passagem, né? Que estava chegando a hora que Jesus iria partir desse mundo, ele nos amou até o extremo, né? Ele nos amou e ele continua nos amando até o extremo. E nós, né, estamos amando Jesus também? Conhecemos esse amor que quer ser amado a ponto da gente também abaixar e servir o nosso próximo, porque Jesus está no nosso próximo, está nos nossos irmãos, nos mais necessitados, né? Ou será que nós estamos fazendo distinção de pessoas? E aqui ele nos mostra que não é esse o caminho. Então eu espero que você possa meditar nessa palavra, mas que tenha sido uma quaresma de transformação, de conversão, de tirar as vendas dos olhos e voltar ao serviço de Deus. E que possamos permanecer na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.